Boa noite, galera. Você que está acompanhando a gente no Tempo Extra, está começando agora na tela da sua TV, aqui pela CNT. Realizada a rodada 21 do campeonato, o Vasco deu uma saltadinha legal, mas tem 2 jogos ainda atrasados. Aliás, os times de preto e branco ganharam, o Vasco e o Botafogo. Os coloridos não ganharam, o Fluminense perdeu, o Flamengo empatou. Que empate é esse, Maurício? O Flamengo com o jogo ganho, larga na frente, os caras empatam, o Flamengo guarda de novo, e aí o Dr. Barbieri resolve dar esse presentão para a América. Foi um presente, Maurício? Boa noite. Maurício não quer falar. Não, desculpe. Mas a vontade que dá é ficar calado. É. A vontade que dá é ficar calado, porque é uma coisa irritante esse negócio. Olha para quem o Flamengo, menino, perdeu pontos no campeonato até agora. E essa vitória hoje, daria o Flamengo pularia na frente do Internacional, seria uma baita vantagem, seria um... Coladinho no São Paulo. Pro jogo de quarta-feira seria da maior importância, né? E o Flamengo, todo mundo, olha, à exceção do Everton Ribeiro, todo mundo no Flamengo hoje foi peladeiro, querido. Eu nunca vi um negócio desse. Aos 4 minutos de jogo, o Paquetá tinha perdido 3 bolas inacreditáveis. Se o Paquetá vai para a Europa hoje e ele faz o que ele fez hoje contra o América Mineiro, se o Paquetá faz aquilo, ele é cortado imediatamente. Ele vai para o banco de reserva na hora. Se ele vai para um Manchester, para um clube desse da Europa lá, eu vou repetir, 4 minutos, 3 vezes ele deu um contra-ataque para o América Mineiro. Isso é inaceitável para um jogador de seleção brasileira. O time não jogou nada. Recorde mundial de bola atrasada para o goleiro. Atrasa para o goleiro. O time sem inspiração. E eu fiquei impressionado, Benito, que é o seguinte, o Heber, quando saiu de campo, ele estava extremamente chateado. E o Everton falou assim, olha, nós precisamos rever as nossas posições e precisamos rever nossas escolhas. Quando ele fala rever nossas escolhas, para mim ele está falando do elenco. Para mim, rever nossas escolhas. Só pode ser, né? Depois o Barbieri, na entrevista coletiva, o Barbieri falou o seguinte, não, ele estava de cabeça quente. Mas é de cabeça quente, às vezes, que você fala a verdade. Né? Que você não pensa, você fala o que está acontecendo mesmo. Então, o time jogou muito mal, uma partida péssima, e o Flamengo só perde ponto para quem está lá embaixo da tabela. América, Chapecoense, não sei o quê, o erro, né, de botar o time reserva contra a Chapecoense, entregou, entre aspas. Cadê o Uribe? Uribe é um cara, disseram que joga bola, mas o Flamengo... Então, e o Barbieri é o seguinte, deixa o Barbieri lá, mas quando for mexer no time, pede a outro para mexer, tem que fazer uma substituição, chama outra pessoa, porque o Barbieri só tem feito lambança. Segue o programa, Benito. Não é técnico para o Flamengo, né, Maurício? A verdade é essa. Deu uma entregada. Meu amigo Lauro Araújo, matemático, quais são os números? O que os números falam? Boa noite, Lauro. Boa noite, Penido. Boa noite para você que está ligado no Tempo Extra. Como você disse, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os 10 jogos já foram disputados. Não teremos jogo amanhã, na segunda-feira, aquele jogo tradicional de 20 horas. A rodada está encerrada. 8 vitórias de quem jogou em casa, 2 empates e nenhum visitante venceu. Poucas vezes isso aconteceu nesse campeonato, somente 3 vezes. Foi a terceira vez nesse campeonato. Isso que o Flamengo deu esse mole, né? Pois é, eu vou falar do Flamengo aqui. E como os visitantes não venceram, desses 21 gols marcados, 16 foram pelo time que jogou em casa, pelos times que jogaram em casa, somente 5 gols marcados por visitantes. Quer dizer, os visitantes nessa rodada sem nenhuma inspiração, né? O Flamengo, querido, foi a 4ª partida nesse Campeonato Brasileiro que o Flamengo está na frente do placar e entrega o jogo, entre aspas, né? Então são 8 pontos que o Flamengo larga na estrada. São 8 pontos que o Flamengo deixou de ganhar, sendo que hoje o Flamengo esteve na frente 2 vezes, né? Fez 1-0 e fez 2-1. E o América conseguiu no final terminar com 2-2. O São Paulo venceu e abriu 4 pontos agora para o Flamengo. E dos 6 primeiros colocados na tabela, somente o São Paulo venceu. Então, o Internacional empatou, o Flamengo empatou, o Palmeiras empatou com o Inter, o Grêmio perdeu do Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro perdeu para o Vitória. Isso aí, Laura, reforça ainda mais, Penido, a importância que teria a vitória do Flamengo hoje. Claro. Jogando contra o time de segunda divisão da zona do rebaixamento. Quer dizer, dos 6 times que estão na frente,
Só o São Paulo venceu. E se o Flamengo ganha esse jogo hoje, o Flamengo dava mais um salto importantíssimo. Agora, só para a torcida do Flamengo, esses 8 pontos, o Flamengo teria hoje 49. Ele estaria 4 pontos à frente do São Paulo, que é o líder. É uma coisa impressionante. Demais para o São Paulo. A semana foi boa, a rodada foi boa para o Vasco, né? Venceu por 3-1. Na classificação corrigida que eu faço, levando em conta o número de jogos, o Vasco é 12º colocado, né? No aproveitamento, se a gente fizer uma classificação pelo aproveitamento, já que você falou que o Vasco tem 2 jogos a menos, o Vasco sobe para 9º na classificação, quer dizer, um bom aproveitamento, 42,1%. Agora, essa semana é uma semana decisiva para o Vasco. Por quê? Quarta-feira ele vai fazer um jogo atrasado contra o Atlético Goianiense. Se o Vasco vencer, Atlético Goianiense está na Série B. Se o Vasco vencer, vai subir para 9º lugar na tabela, né? Se ele perder, ele vai cair da onde ele está para 14º ou 15º. É muito perigoso, né? Sendo que o Vasco agora só volta a jogar em São Januário no dia 23 de setembro. Por quê? No dia 1º de setembro, que é o sábado que vem, Vasco e Santos vai ser no Maracanã. No dia 15 de setembro, Vasco e Flamengo vai ser em Brasília, no Mané Garrincha. O Vasco, que é o mandante, fez alguma negociação e vendeu o jogo para ser disputado em Brasília. É a segunda vez que o Vasco vai a segunda vez nesse campeonato. Nesse campeonato. Então, é uma semana decisiva para o Vasco. Até porque, Penido, dependendo dos resultados de quarta-feira e de sábado, o Vasco pode terminar a semana em 15º lugar. Ou 14º. E também pode subir para 7º. Tá? Céu ou inferno? É o céu e inferno. 2 vitórias do Vasco na quarta e no sábado, o Vasco provavelmente vai ser 7º colocado. E é bom a gente esclarecer aqui para o nosso telespectador que esse jogo com o Santos no sábado é o jogo do retorno. E o do turno ainda não foi realizado, que aliás contraria o regulamento. Que bagunça essa tabela, né? Uma bagunça. Porque pelo regulamento do campeonato isso não poderia acontecer. O regulamento é explícito com relação a isso. Ele não pode fazer inversão de mando de campo. Está sendo feita na prática uma inversão. Em vez de jogar com o Santos lá, ele vai jogar com o Santos aqui. Porque este jogo de agora é o jogo normal, original da tabela. E o outro não foi jogado até hoje. Quer dizer, os clubes não podem fazer inversão de mando de campo. Nesse caso, quem está fazendo a inversão de mando de campo é a CBF. É a própria CBF. O campeonato é dela, então a bagunça quem faz? A própria CBF. Só, galera, olha aí como é que foi. A Chapecoense de branco, né? Vasco uniforme número 1. Vamos lá, Vascão, a Chape... O Marcos jogou muito bem. A Chape tem umas tentativas, mas se você falar a Vera mesmo, não ameaçou o Vasco. Gol só no segundo tempo, né? Não, mas aí porque estava perdendo, né? Tinha que ir para dentro mesmo de qualquer maneira. E a Chapecoense perdendo, entraria, como entrou, na zona de rebaixamento. O Vasco também só fez gol no segundo tempo, né? O primeiro tempo foi 0-0. O primeiro tempo foi 0-0. Guardaram as emoções para o segundo tempo. E repetindo, o gol da Chape foi de cabeça. Uma bobeira, um escanteio. O Marcos Lopes jogou muito bem, muito bem. Foi muito aplaudido no final do jogo. Aí já é segundo tempo. Aí já é o segundo tempo. No passe do gol do... Olha, o gol do Wagner é antológico. Olha a matada dele. Eu vi o comentário do Heraldo Leite, que deixa você na cara do gol. Ele falou sobre isso. A categoria dentro da área com que mata a bola. Foi um pênalti a favor do Vasco, escandaloso em cima do Pikachu, o juiz não deu. Olha, o gol de cabeça é inacreditável. Não, olha esse pênalti aí, cara. O gol do Wagner, o passe foi do Max Lopes. O Max Lopes foi o melhor jogador em campo hoje. Foi o melhor jogador em campo. Considerado. Maurício, quem é bom, quem não é, não tem jeito. Quem sabe, quem não sabe bate palma, né? Parece logo, né, velho? Leandro Pereira. Parece logo, né? Isso é um erro de posicionamento da defesa. Da defesa. Você marca a bola, olha o faro do artilheiro, ele chuta a bola na câmera, que está na lateral da rede, ela bate por dentro, obviamente, depois até sai. E aí o Vasco vem... Esse gol do Galhardo, só para dar uma fechadinha, né? Teve tranquilidade para tocar embaixo da bola. É a cereja do bolo, né? Mostrando que o Vasco tem alguns jogadores que tratam a bola de você, né, Maurício? De tudo. É verdade. A torcida do Vasco vibrou muito com esse jogo aí, né, Pedro? Que a torcida estava apreensiva, né? Primeiro com o técnico interino ainda, se bem que muito torcedor. Amanhã vai apresentar lá o Valentim. Mas a torcida do Vasco estava bastante apreensiva com esse jogo aí. E vibrou muito, com toda razão, né? Porque o Vasco
não fez uma grande partida, mas o Vasco mostrou muita garra, né? Muita vontade de ganhar, muito entusiasmo, tudo. E mereceu essa vitória. Foi uma vitória de maior importância e talvez dê um gás agora para o Vasco para sair dessa zona ali perigosa onde o clube está. Né? E eu só acho também que ele chegou perto da zona de perigo em função dos jogos a menos. É uma visão que eu tenho. Que eu acho que pelo menos um jogo ele ganha, ou empata. Você vê que o aproveitamento ele sobe, né? Na hora que você faz uma classificação pelo aproveitamento, o Vasco sobe. E hoje o Valdir Bigode conseguiu repetir a escalação. Foi a primeira vez no campeonato que o Vasco repetiu a escalação. Jogou com o mesmo time titular que começou o jogo contra o Atlético Mineiro na outra rodada, na rodada anterior. Pelo que normalmente o Valentim fazia no Botafogo e no curto período lá no Palmeiras também, a impressão que eu tenho é que ele vai armar o Vasco muito em função do time que tem, porque não adianta ele pensar um esquema tático para ele que os jogadores não se adaptem. Eu acho que ele vai montar um esquema um pouco mais cauteloso. Eu acho que levou 70 gols no ano. É muito, né, Maurício? Está fora da média, né? Não pode. Isso é time pequeno, né, Pedro? Um time que leva 70 gols no ano é coisa de time pequeno, né? E os gols que o Vasco leva também. Gol como esse de hoje da Chapecoense, foi um gol que, pô, como é que o cara sozinho, no meio de 8 jogadores... Que marcou a bola, né? Ficou esperando a bola. Esperando a bola. O cara da Chape estava na frente. Ele cabeceou sem sair do chão. Ele escorou a bola. Escorou a bola, exatamente. Uma falha inacreditável. O Valentim, se bem que se você conversar hoje com o torcedor do Vasco, eu acho que 80% preferiam que mantivesse lá o Bigode. Mas vamos ver, boa sorte para o Valentim, vamos ver o que ele vai fazer. Ele foi campeão carioca esse ano, dirigindo o Botafogo, em cima do Vasco. Né? Na final, o Botafogo ganhou do Vasco, 1-0, gol do Carli. E o técnico era o Valentim, que é o atual técnico campeão carioca, que vai assumir o Vasco. Já está liberado para assumir? Na quarta-feira ele já dirige o time? Não sei se ele já dirige o time na quarta-feira. Está sendo decidido de hoje para amanhã. Ele tem uma situação complicada lá fora, porque a rescisão de contrato nesses países aí são complicadas, né? Para receber o dinheiro que você tem para receber. Mas o dinheiro, eu acho que ele vai receber esse dinheiro brigando na FIFA. E o cara que se mete como se meteu, da maneira estabanada, como o tal príncipe, ou sei lá o que ele é na Arábia, se ele é príncipe, se não é. O cara que faz esse tipo de intervenção junto ao treinador, desavergonhada, escancarada, desmoralizando o cara publicamente, acho que esse tipo de cara é mal pagador, certamente, ele não vai pagar. Porque ele não tem postura de dirigente, ele tem postura de ditador, né? Tem postura de príncipe. Querido, tem situações, inclusive, de passaporte que são confiscados. Né? Mas esse aí não é o caso. Não tem nada disso. Não é o que consta, não. Daqui a pouco você vai ele já está chegando aí. Você chega num país desse, a primeira coisa que eles fazem é pegar seu passaporte. Mas eu acho que no Egito, sair, eu não sei, eu não posso te garantir. Para entrar, mas ele tem até o desembarque dele marcado, ou chegou agora, está chegando. Acho que não vai ter esse tipo de embaraço. Porque, na verdade, lembra do Ribamar do Botafogo? O Valentim disse, minha escalação é essa, o time vem de vitória. Ele tinha jogado uma vez, empatou, uma vez, ganhou. Aí o príncipe lá, que é da Arábia, mas é o dono do time do Egito, chamado Pirâmides, chegou e falou para ele, não senhor, não. O Ribamar não vai jogar não. Ele falou, vai. Técnico sou eu, ele está escalado. Aí acabou o jogo 2-0, 2 gols do Ribamar. Aí o príncipe ficou enfurecido, afrontado, desmoralizado, falou, você está demitido. Você botou o cara que fez 2 gols, eu fiquei mal agora. Ele falou, mas o senhor foi dar palpite num negócio que não era seu, você está despedido. Lembrou o João Saldanha em 70, né? Mais ou menos. Escala o Dario. Mais ou menos isso. Olha aqui, eu queria lembrar para você... Voltamos em 1 minuto, galera. Vamos ver? Flamengo 2, América Mineiro também 2. O Flamengo jogou de branco porque o América Mineiro é a lista da camisa. A primeira vez que o goleiro do América apareceu no jogo, aí... Agora esse Giovanni perdeu na cara do gol, hein? Na risca da pequena área, isolou a bola. A primeira vez que o goleiro do América apareceu no jogo foi aos 11 minutos de jogo. Por esse lance aí, ó. O Hever escora no segundo pau, cruzando. Até então, aí a primeira bola mandada pro gol, ela entrou, essa aí. Ó. René, até que enfim o lateral cruza uma bola. Né? Fez um cruzamento bom. Mas o time do América, ele é enjoadinho. Tem o He-Man, que é o cara que faz o gol de empate. Eu tive você viu aí? Não tem a menor dúvida. Esse gol
do He-Man parecia muito com o gol que o Flamengo tinha acabado de fazer. Exatamente, foi o mesmo lance. Lance igualzinho. Aí uma bola do Vitinho maravilhosa aqui no ângulo, o goleiro tirou. Agora do Henrique Dourado, ele também tirou. E como se atrapalhou na hora de... Você vê, olha, erra na hora de fazer o chute, não faz. Aí o Hever de novo o cara subiu sozinho na zaga. Aí foi falta no... Aí o giro do Dourado Ribeiro, o juiz deixou seguir ao gol. E o gol... A jogada o lançamento do Everton Ribeiro é espetacular, né? Ele levanta o Everton Ribeiro foi o melhor em campo, né? Falta aí. Aí. Essa é a falta do Coelho. Eu não sei, Pereira, não tem pra mim que ele fez a falta na hora errada. Eu não tinha necessidade dele fazer aquela falta. Não sei, Maurício. O cara ia trocar figurinha, se ele ia fazer o gol, não tinha atrás, entendeu? Mas ele, por via das dúvidas, o que ele não acreditou é que o juiz fosse dar vermelho. Ele deve ter pensado, vou ganhar um amarelo aqui. A causa é nobre, pro amarelo é bom. Mas aí o juiz deu esse gol. Olha que gol perdeu agora. Jogada do Everton Ribeiro também. Aí o América fica insistindo, martelando. Flamengo lá atrás. A bola na trave, voltou. Bate na trave, todos de cabeça. Você vê que isso é um rebote, né? Quem foi na bola? 3 jogadores do Flamengo. Falha. Ou a bola que bate na trave é uma bola traíra mesmo? O Barbieri, depois do jogo, na entrevista coletiva, ele disse, o Flamengo deu azar. Deu azar, né? Desatenção, né? Deu azar, desatenção, né? Azar se o Hever tentasse tirar e tal, e a bola entrasse, alguma coisa assim. Isso aí foi uma desatenção. A bola foi na trave, voltou e o jogador do... Ninguém contou com a possibilidade dela bater na trave ou do goleiro rebater? O jogador do América contou com essa possibilidade. Exatamente. Ele fez o gol. O Maurício falou sobre o Barbieri na hora da substituição, pedir para alguém fazer. É bom informar o que ele fez de substituição hoje, né? Aos 21 do segundo tempo, ele tirou o Henrique Dourado e botou aquele Robert Pires, que é um volante. O Flamengo já ganhava por 2-1. Já era uma proposta mesmo de defesa. Aos 29... Porque ele perdeu, mas nesse momento, Lauro, ele perdeu o Coelho. Foi exatamente aos 20 a expulsão do Coelho. Exatamente. E ele botou o Pires aos 21. Ok. Aos 29 ele tirou o Vitinho e botou o Ilharão. Aí pisou na bola. E aos 38 ele tirou o Diego e botou o zagueiro Rodolfo. Aí fechou a lambança. Então essas foram... E essa entrada do Pires, por exemplo, não dá para entender. Pô. O Vasco contratou o Leno, tinha que contratar o McCartney também, né? A mesma coisa, o Flamengo trouxe o Pires, traz o Prato, então, que está jogando. Então, esse Pires, quem é o Pires? O Pires, pelo menos, o Pires é pelo menos cabeça de área. E o Coelho, hein? Cabeça de bagre, né, Pedro? Não, ele é um bom cabeça de área, Maurício. Eu acho que você ainda vai bater palma para ele. Eu torço. Agora, o Flamengo tem o Coelho. Eu estava até participando junto com o pessoal da coluna do Flamengo. Eu estava dizendo, depois do Andrade e o Adílio, que são monstros sagrados, se pegar esse tempo já até um pouco mais remoto, o maior jogador da posição do Flamengo é o Coelho. Coelho é Coelho. O maior jogador daquela posição, na minha opinião. Qualquer um pode discordar. Só vou tirar aqui o Andrade e o Adílio, porque aí também não vai. Esses realmente, não sei se o Coelho conseguiria duelar com eles em termos de rendimento, aproveitamento, prestígio. Mas há quanto tempo eles pararam? E de lá para cá, só teve o Coelho nesse altíssimo nível. E o Pires entrou porque, sem o Coelho e sem outro cabeça de área, ele tinha posto o Arão, que é um erro, que é contumazmente feito, não sei, motivo não sei, eu sei que bota. Aí bota o Arão, não dá resultado. Aí o Arão joga, cismou que é atacante, né, sempre. Aí faz o quê? Tem que proteger aqui. Para proteger, bota o cabeça de área, que é a cabeça de área, que é o Pires. No banco hoje ele só tinha 2 volantes para colocar, que era o Pires e o Ilharão. O Arão é volante, mas não faz função de volante. Ele entra em campo, ou ele é indisciplinado tecnicamente, ou sei lá o que acontece. Porque ele vai para o ataque e desguarnece a defesa totalmente. Mas o erro, na minha avaliação, o erro do Barbieri foi o seguinte: quando o Flamengo estava ganhando 2-1, o Dourado não é um cara de velocidade. O Dourado não estava jogando bem. Aliás, o Dourado não vem jogando bem. Por não ser um jogador de velocidade, o Flamengo joga em função disso. Então, o que tem que fazer? Os caras estão jogando em casa, precisam pontuar. Se não pontuar, a situação do América Mineiro vai piorar ainda mais. O Flamengo está ganhando 2-1. O que o técnico vai fazer? Botar o time para frente. Aí o que o técnico do Flamengo tem que fazer? Tira o Dourado, que é um homem de área,
e bota o Lincoln ali na beira do campo, ali, Peninha, só para ele pegar rebote. Mas Bota ele, o mas ele Marlos, botou, bota alguém. ele fez... O Marlos, bota o Para Marlos. poder pegar o contra-ataque. Já que o América tem que ir para claro, ataque, tem porque é que calça de veludo, o bumbum de fora, Claro. ele vai todo para ataque? Vai. Então tudo bem, eu vou ficar aqui e vou meter o contra-ataque. Agora, se eu meter o contra-ataque sem homem de velocidade, não vai acontecer nada. Não, mas ele fez a substituição do Dourado exatamente pelo volante, porque a expulsão foi aos Mas tinha 19. que ter feito antes. A expulsão foi aos 19. Não, mas Aí aos 21 ele tirou o Dourado. Mas essa mudança de botar tirar o Dourado e botar o Lincoln tinha que ser feito antes. Tinha que ser feito antes. Concordo com o Maurício. eu Entendeu? acho que- Lauro, o Flamengo tá no sangue do Flamengo. O Flamengo não sabe jogar para trás. Por que não bota Não o- sabe jogar para trás. Você lembra no jogo com o Atlético Mineiro? O Atlético teve 80 chances de fazer gol. O Flamengo, por milagre, ganhou de 1-0 aquele jogo. Por quê? Porque botou o Flamengo jogando para trás. O Flamengo não sabe jogar para trás. E o Uribe hoje estava no banco, tá? Dá pra Fez dar parte um da olé, sua. pô. A gente vai voltar dentro de 1 minuto na tela da sua TV, aqui na CNT. Até já, galera. Olha aqui, galera, na volta aqui do nosso programa, no tempo extra, na tela da sua TV, aqui na CNT. Lembrando para você que no sábado o Fluminense perdeu para o Cruzeiro por 2-1, mas muito mais grave foi ter perdido o Pedro por pelo menos um mês. Ele teve um problema lá, uma contusão no ligamento colateral, no joelho direito. O exame de imagem acusou, a dor cessou, ele saiu em pânico na hora e tal, mas o Fluminense acabou perdendo o jogo. Perde o Pedro e a seleção brasileira também perde. O Tite vai ter que, provavelmente, convocar um outro jogador, não sei se ele vai convocar algum outro ou se não vai, enfim, porque o Pedro era para fazer um teste, porque é o grande destaque, artilheiro do Campeonato Brasileiro, e que vai fazer uma falta ao Fluminense terrível, né? A gente vai falar sobre o Pedro. Primeiro vamos ver aí os melhores momentos de Fluminense e Cruzeiro e até os piores, né? Porque o Pedro... Piores momentos. O Pedro se machuca, que é um momento muito ruim. E 2 gols O jogador contra, né? acaba de sair para a seleção brasileira, convocado, jovem, né? E uma baita revelação. Que lambança que fez o Gum, aí o cara vai, a Arrascaeta bate Raniel, de cabeça. e o Ariel vai e desvia, Raniel. roça de cabeça, né? Raniel. Parece que essa jogada é treinada, né? O Raniel vai lá e guarda. Outro gol contra. Aí, gol Foi contra. o jogo dos Henrique. gols contra. Henrique. Henrique deu carrinho. Aí, em vez de pegar na sola da chuteira, pegou no tornozelo. Mais uma vez, o Fluminense safou. Foi o Gum que tirou o perigo. Aí, ainda não é esse o lance do Pedro. Ele praticamente se machuca sozinho, né, Pedro? Não, o cara chega para dividir com ele. aí, ó. Não, é essa aí. Ele foi, Olha. ele foi abrir a perna para apoiar. Ele fez o movimento da rotação e prendeu certamente, né, o pé no chão, a sola da chuteira não rodou como ele queria. Forçou o ligamento lateral. Não é caso de cirurgia, viu? O departamento médico do Fluminense já avisou que não é caso de cirurgia. Mas 21 dias, mais o tempo de treinamento, tá? Um mês. Foi, não. Foi uma bola cruzada também o gol do Cruzeiro, né? Que lambança na defesa. O Fluminense também perde gol, né? Aí, ó, a bola baixa. Gol contra. Quando a defesa não acredita na bola ou marca o jogador, o cruzamento na área é fatal. É o tipo da jogada que resulta em gol. E aí o Fluminense buscou empate, buscou, O Fluminense martelou. 3 jogos sem vencer fora de casa. A campanha do Fluminense fora de casa é muito ruim. Ele tem, em 10 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Muita É um coisa. aproveitamento de só 30%, é muito baixo. A do Cruzeiro é uma vitória palatável para o Cruzeiro. O Fluminense, aliás, no confronto geral, o Fluminense tem mais vitórias que o Cruzeiro, continua tendo. O problema é que o Fluminense perdeu alguns pontos, né, daqueles chamados pontos irrecuperáveis. Mas ele também ganhou do Cruzeiro aqui no primeiro turno. Ele perdeu do Corinthians lá sem merecer no jogo de abertura do campeonato. E no retorno aqui ganhou. Portanto, ele está dando uma equilibrada, por isso ele tem uma posição na tabela
que se não é ótima, também não é péssima. É igual do Botafogo, mais ou menos. O Fluminense é 10º, o Botafogo é 11º. Está ali no meio também, está naquela Dentro confusão. das carências, Maurício, pode-se esperar mais do Fluminense ou esse aí é o limite? Acho que pode, Pedro. Se bem que o Fluminense vive uma situação conturbada na política do clube. Terrível, né? E o financeiro, o problema financeiro também. Eu não sei como é que vai ser o reflexo desse problema do Pedro, né? Porque isso afeta muito o time, né? Eu lembro, só para dar um exemplo aqui, o caso do Neymar, por exemplo, quando ele se machucou pela seleção brasileira, aquilo afetou demais a seleção. O Ronaldo também, quando ele sofreu aquele problema no joelho, afetou. Os jogadores ficam afetados, né? Eu lembro do jogo do Flamengo com o Curitiba no Maracanã, que o Zico machucou o joelho, ele foi levado de maca, se puseram na beira do campo lá e ficaram todo mundo apavorado ali e tal. E os jogadores prestaram atenção naquilo. Naqueles 5 minutos, o Curitiba fez 2 gols. Porque os jogadores ficam... Entram em pânico. Sentem, claro. Então, esse problema do Pedro, eu não sei até que ponto isso vai afetar o Fluminense. Tomara que não, né? Tomara que não. O Pedro é um menino jovem ainda e se recupera logo, né? O Fluminense, na verdade, contratou o Kaique para substituir o Pedro, porque a imprensa da França assegura que o Bordeaux comprou o Pedro. O Fluminense nega. Então, eu, enquanto o Fluminense está dizendo que não vendeu, eu vou acreditar no Fluminense, né? Então, esse negócio de vende para lá, vende para cá, comprou, não comprou, mercado está aberto, vai e vem. Que tem de cavada e de mentiras de empresário, sei lá se o cara do Bordeaux está inventando, se não está inventando, não vi nenhum documento assinado, mas o Bordeaux diz que já comprou. E o Fluminense diz que não vendeu. E o próprio Pedro também não confirma o negócio. Então, está no ar, é uma questão que a gente vai descobrir mais lá na frente, se é verdade ou se é mentira. Para falar em mercado, o Vasco liberou 2 jogadores. O Paulo Vitor foi para o Albacete da Espanha. Eu não vejo também nenhuma vantagem. É melhor ser reserva no Vasco. O Albacete, com todo respeito ao Albacete, Terceira é divisão. um timeco. E o nosso bravo Evander, aquele revelação, tal, não sei o quê, vai jogar no Midtjylland da Dinamarca. Camisa 10 no Vasco. Pois é. E eu acho que essa Vê se ele se acha lá, né? Ele se encontra. Essa negociação do Paulo Vitor, possivelmente alguém vai fazer uma ponte para botar ele num time maior, aquele jogador de um time maior. E essa negociação dele, eu acho que afetou muito o jogador, porque ele é um jogador que, ele, de uns tempos para cá, o futebol do Paulo Vitor caiu de uma forma assustadora. Tanto é que ele passou a ser até reserva no Vasco, né? Mas eu acho que isso aí vai ser feito uma ponte para ele, que ele é um ótimo jogador. Talvez ele vá para um time maior, né? Porque o Albacete realmente é um time, com licença da expressão, do cacete. Vamos lá. É verdade. Marina Reiser, quem vai levar a camisa do Bota? O Bota é fogo. Quem vai ganhar? Foi muito difícil, Penido. É? Foi uma das vezes mais difíceis. Na semana passada do Vasco foi mais fácil escolher. Hoje as histórias eram boas. Então eu escolhi uma pessoa que mandou esse comentário aqui, olha. Marina, eu sou botafoguense, já chorei muito, mas também já tive muitas alegrias com o meu fogão. Junto com o Penido eu vivi alegrias, inclusive num jogo do Botafogo e Grêmio na Ilha do Governador, quando o Camilo acertou aquela bicicleta. O Penido parecia que era botafoguense, narrou com muito amor no fundo do peito. Ele é botafoguense. Vou te contar, Lucas Alves. Eu sou o time que eu estiver narrando, eu sou, cara. Você não tenha dúvida. Quando é o Fluminense, é o nosso Nosso tricolor. Quando é o Aqui, Vasco. Lucas. Eu quase chorei Parabéns. quando o Cruzeiro fez o gol. Eu tava narrando o jogo, desespero, uma raiva, cara. Ó, Lucas Alves, o nosso ganhador. Manda o seu telefone. Qual foi o jogo que ele falou aí pra você, Marina? Grêmio. Grêmio e Botafogo. Foi 3-1 Botafogo na Ilha do Governador. Isso. Camilo. Gol do Camilo. Camito. E é Camilo interessante fez isso, um golaço. Penido, porque eu sou testemunha disso, que há pouco tempo eu briguei com uns colegas por sua causa, porque o Penido, quando está narrando o jogo do Flamengo, todo mundo acha que ele é Flamengo. E sou. Quando ele nata o Fluminense, todo mundo acha que ele é Fluminense. Não, o Vasco, eu sou Vasco. Ah. Eu testemunho isso. Você é torcedor dos times do Rio. Eu torço pro futebol do Rio Mas mesmo. fora do futebol, você é do Botafogo. Olha aqui, vou mostrar agora o Segue, o líder está a 400 e poucos quilômetros de distância. É o São Paulo, que ganhou do Ceará de manhã e domingo que vem a missão é do Flamengo, que também de manhã ganhar do Ceará. Vamos começar aqui, vamos ver os gols. Começando com o Bruno Pérez, fez o gol do São Paulo, por sinal, um golaço. A canseira para fazer, mas olha, que bola trabalhada. Se aquele Faz zagueiro empurrado, ali, giro, cara. se a chuteira dele um pouquinho, ele É não realmente perde o gol. sensacional. Léo fez o gol do Vitória para a vitória do Vitória sobre o Atlético Mineiro. Aí o Jonatas faz o gol
Grêmio e Atlético. Aí o Furacão vai para frente, Ali foi o consegue Cícero, empatar. agora o Jonatas. Que tapa bonito, hein? Tira já na sequência Santos e Bahia. O Bahia abre com o Gonzalez. Esse é o Faz Santos, o primeiro, né? e o Gabriel faz o segundo. Gabigol, faz o gol, Gabigol. Fez. 2-0 para o Santos. E o Corinthians ganhou do Paraná com o gol do Henrique. Zagueiro que era do Fluminense. Olha onde a bola entrou, cara, na forquilha. O gol do São Paulo foi aos 38. 38 minutos. Mas o São Paulo está lá, é líder, parabéns, ganhou, tudo bem. Domingo que vem tem mais. Acabou, né? É rápido, passa rapidinho. Rápido. Obrigado à nossa equipe técnica, todo mundo que trabalha, todo mundo que produz. Que Deus dê uma semana maravilhosa para todos. Domingo que vem, 10 da noite, estaremos de volta com o nosso tempo extra na tela da sua TV aqui na CNT. Até lá, galera!